Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, amaltei o nosso convidado da semana, o Coleto, né? Porque hoje estaremos aqui comentando os 25, quase 26. Quando você ouvir esse episódio, mais ou menos, talvez o Survivor já tenha feito 26 anos, né? A gente vai falar desse reality show, que é um dos maiores reality shows do mundo, e nada melhor que ter o Coleto aqui, porque o Coleto também gosta de Survivor, a gente já jogou Survivors online. Então, bem-vindo, Coleto, de volta aqui, porque a última vez que você veio aqui para falar de reality show foi do próprio Survivor. É verdade, a gente estava aqui no off logo antes de eu entrar, falando da última vez que eu vim no podcast, fazia tempo, e é bom estar de volta, obrigado. Mas olha só, eu vou começar com uma correçãozinha. Na verdade, o Survivor já fez 26 anos, porque Survivor estreou em março de 2000. Tá vendo? Então, por isso, no título, fiz até a capa, tá um asterisco no 25, porque esse episódio era pra ter vindo no passado, mas o Masterchef inventou de lançar 300 episódios cedo, ainda acabou deixando, mas foi bom, tá indo. O Coleto vem, a gente vai comentar, porque no episódio 149, a gente fez um guia sem spoilers de como assistir Survival, ou seja, a gente comentou de algumas coisas e incentivar as pessoas aí, porque, Coleto, como você falou, né, ó, 26 anos, o reality show enquanto a gente tá gravando esse episódio, é dia de Survival tá acontecendo na internet, né? Assim, o povo tá assistindo lá nos Estados Unidos, o povo comentando no Twitter, lançando spoiler na cara da gente. Mas tá aí, um reality show chegou em 50 temporadas. Não é pra qualquer coisa, né? É muita coisa. Survivor foi o pioneiro da febre de reality shows nos Estados Unidos. Como falei, começou lá no ano 2000. Ele foi crescendo, acho que nem a produção sabia que ia ser um tamanho sucesso. A finale da primeira temporada, acho que é uma das maiores audiências da história da TV americana. A segunda temporada estreou logo depois do Super Bowl, e manteve a audiência nas alturas. Então, o reality nasceu sendo um fenômeno cultural e segue relevante até hoje. E é muito curioso isso, porque assim, tá que ele é exibido 2 vezes por ano, e isso ainda mostra ainda mais o poder dele, porque não é qualquer reality show que vai ser exibido 2 vezes por ano que vai conseguir chegar a 25, 26 anos assim, porque a gente tem casos recentes, a gente tem o The Voice, que o formato morreu rápido, né? E era 2 vezes por ano, e foi um fenômeno também, mas Survival é praticamente o reality que solidificou, né, o formato de reality show competitivo, porque ele influenciou vários programas e várias séries. E até hoje a gente vê personagens de séries citando Survival, cita algum participante, cita o Robbie, cita a Parvati, cita a Siri, sabe? Cita o Russell, o povo cita, né, alguma coisa do Survivor nele. E o que você acha, Coletor, que foi fundamental para Survivor virar esse sucesso? Porque era um programa que podia dar muito errado, mas deu muito certo. Porque aqui no Brasil daria fome no entretenimento, né? Você deixa as pessoas em condições não tão boas, só com um arroz e um sonho de US$ 1 milhão. E deu certo. Eu acho que isso é uma coisa nova que as pessoas. Eu já vi alguns documentários e os produtores falando. Era como se fosse uma série em que a gente é apresentado para X personagens e que é como se cada personagem morresse a cada episódio da série. E aí isso pegou as pessoas de surpresa. As pessoas não estavam acostumadas a ver esse tipo de programação na TV. E Survivor veio como isso que abriu a porta para tantos os outros realities que a gente tem, que hoje em dia é a coisa mais comum do mundo ser esse formato onde pessoas competem uma eliminada por semana. Mas Survivor inaugurou isso na TV americana. E eu acho que o fundamental para Survivor ser o sucesso que foi e continuar relevante até hoje foi o vilão vencer a primeira temporada. A gente fala muito que o primeiro vencedor molda o que é um reality. Tipo, em vários realities isso acontece. Eu acho que o grande vilão da primeira temporada ter vencido, aquele estratégico e que ia jogar traindo e tal, ter vencido já deu o pontapé inicial para, olha, esse programa é sobre isso. Tá vendo assim, não é nenhum crime mentir, enganar, né, e respeitar todas as regras. Você fala isso muito nos episódios do BBB aqui, que estando na regra, a pessoa cumprindo as regras, tudo bem, né, só sucesso, é você seguir as regras, porque, gente, é US$ 1 milhão, assim, não sei se vocês sabem, mas se algum brasileiro chegasse a ganhar lá, imagina o quanto de conversão que ia ter aqui, né? Conta de 0 até US$ 1 milhão para ver quanto chega. É muito dinheiro, é muita coisa. E como a gente falou em off da Kelly Clarkson também, né? Assim, os Estados Unidos tem essas manias, né? De pegar as primeiras temporadas e botar um nome forte para vencer, né? Não é à toa que foi um Rich que venceu a primeira temporada. Spoiler, tem 26 anos, gente, aí, ó. Tá vendo? Spoiler, assim como ele, ao contrário dele, eu nunca ganhei nada, então, assim, o nome não ajuda, mas eu acho que é muito interessante isso, porque
é muito fácil um reality show saturar, né? Assim, é muito fácil cair na mesmice e formatos serem vistos, porque quem começa a assistir Survival sabe que nas primeiras temporadas não tinha o que a gente tem hoje em dia, nunca. E se você voltar uns 10 anos, também não tinha coisas que ainda. Porque o reality mudou muito, né? Por exemplo, assim, o ídolo de imunidade não era uma coisa que já começou acontecendo. Quando eu comecei a assistir, por exemplo, eu estranhava muito o movimento, porque o foco maior era muito na perda de peso, né? Era como mostrar como o participante emagreceu, como aconteceu isso. Hoje em dia, isso o povo já sabe, fulano já vai perder peso. Hoje em dia, o povo já ganha peso pra ir pra Survival, porque sabendo que vai perder durante a temporada, né? O povo já se prepara muito mais, já criou isso. Então também concordo isso, que um vilão ganhar e ditar, dizendo assim, gente, nós temos nossas linhas morais na vida, mas num jogo valendo dinheiro é o que tem que ser, né? Não é matando nem roubando, tá seguindo as regras. Porque, por exemplo, eu vi que o reality foi inspirado no livro O Senhor das Moscas, né? Também então, assim, uma coisa inspirada, alguém leu, gente, pra fazer Survival, tá vendo? Cultura. E como eu falei, é um dos realities mais referenciados também. E foi o que deu um choque de cultura, porque é um jogo que é conhecido por ser uma competição que não é roteirizada, porque o povo não tinha essa mania, né, da coisa de achar que Survivor era tipo, uma série. Fulano vai sair porque eu vi que tem que sair fulano. Não tem, mas você quando começou a assistir Survivor, por exemplo, qual foi seu choque? Você começou por temporadas novas, antigas, mas qual foi o choque que você teve ao longo dos anos acompanhando? Eu gostei muito de No Limite quando No Limite foi exibido aqui no Brasil, lá no início, as primeiras temporadas. E aí o programa acabou aqui no Brasil e ficou aquele gosto adormecido, sabe? E aí eu assistia, que passava na EXN, o The Amazing Race, que é um reality que também segue até hoje e que eu gosto bastante. E aí na sétima temporada do The Amazing Race participaram o Boston Rob e a Amber, que eram noivos na época, que tinham acabado de participar de Survivor All Stars. E aí eles comentaram muito na temporada que eles eram os Survivors, que ela tinha acabado de vencer Survivor, não sei o quê. E aí eu fui pesquisar o Survivor, vi que era o original do No Limite e me interessou de assistir. A primeira temporada que eu peguei foi Survivor China, que é a 15ª temporada, é a que estava sendo exibida na época que eu descobri. E aí eu sigo assim assistindo fielmente semana a semana, desde a 15ª temporada até agora, a 50ª. Em algum momento eu peguei e fui assistir também da 1 a 14 para conhecer, mas que eu assisto ao vivo é desde a da 15ª. Então já tem um bom tempinho. Aí eu comecei a assistir por causa de jogo. Porque conhecia pessoas que jogavam e comentavam Survival. Aí eu falei, vou pegar. Eu vi uma amiga nossa, Lívia. Eu fiz, vou assistir o que ela tem. E eu comecei com Panamá. Se não me engano, Panamá é a 12ª, né? Eu acho que Uhum. é. Aí porque eu fui assim, todo mundo tem que assistir Micronésia, tem que assistir Hero vs Villains. Eu digo, mas pra gente ver participante retornando, a gente tem que ver a origem deles, né? Saber por que uma pessoa é herói, por que uma pessoa é vilã, do que cair de paraquedas. Porque eu acho que tem, por exemplo, eu fiz isso de acompanhar antes, por mais que eu me segurei muito pra não assistir Micronésia, eu me segurei muito pra não pular pra Heroes vs Villains, porque é muito mais saboroso você ver retornantes sabendo o que aconteceu na primeira temporada dele. Sabe assim, ainda mais uns que voltam pela terceira, quarta vez, é bom porque o jogo nunca é o mesmo. A pessoa pode tentar fazer a mesma coisa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu fui vendo, fui assistindo, assisti da 12ª pra frente, fui acompanhando, porque a que eu peguei no ar foi aquela One World, que era todo mundo na mesma tribo, no mesmo Uhum, a local. 24. A 24, então, aí eu fui começando da 12, pô, voltei 6 anos, né? Aí depois, quando eu me atualizei, cheguei na 23, que já tinha terminado a 24, aí eu comecei a voltar, né? Peguei as antigas e eu vi muito choque disso. Porque eu já tava acostumado com uma dinâmica de jogo, aí fui para os inícios, né? Tipo, nem o povo sabia o que tava jogando. Então, pra mim, eu acho que um choque pra mim foi isso, né? De ver como o jogo tinha se evoluído, a pessoas usando o ídolo falso, que era nossa, era um evento usar o ídolo falso, né? Assim, criar um ídolo falso e fazer tudo. Então, foi se moldando e pra mim o choque maior foi esse, mas é um reality que prende muita atenção, porque é bom ver pessoas sendo enganadas, querendo ou não. É bom ver o povo é capaz de fazer pra seguir na competição, sabe? E o que você falou que lá no início nem o povo sabia direito o que estava jogando, eu acho muito verdade. E eu sinto, assim, na primeira temporada, que o Richard Hatch, que venceu a primeira temporada, hoje ele é uma figura polêmica por vários outros motivos, fora o reality, inclusive. Ele não pagou imposto do prêmio até hoje, mas já foi preso por conta disso. Mas eu sinto que ele descobriu o que era Survivor, o que era aquele reality que ele estava participando, antes mesmo dos produtores, que enquanto o Mark Burnett e os produtores achavam que estavam fazendo um show de sobrevivência, um show de aventura, muito do que pegava no limite aqui,
ele sacou desde o início que era um jogo de estratégia, de números, que não importava se a pessoa que, por exemplo, teoricamente, era para você formar uma sociedade e eliminar a pessoa que não se encaixava naquela sociedade. Ele já tinha, desde o início, o pensamento de não, eu estou aqui para formar aliança e para eliminar as pessoas que são um risco para mim e para minha aliança. Então, isso dele ter sacado o que era o jogo, teve uma entrevista dele que ele fala que o Jeff, o Survivor tem o formato do Tribal Council, né? Que as pessoas, que a tribo que perde vai para o conselho tribal e aí o apresentador começa a fazer perguntas. E aí o apresentador fez uma pergunta para ele que se existiam alianças e tal. E ele falou: era a primeira temporada, a gente não sabia se podia ou não mentir para o apresentador. E ele começou a mentir para o apresentador. Então ele sacou que ele teve essa sacada de que o jogo é isso, é de blefe, é de mentiras, é de formar alianças, de eliminar os rivais e que você é isso que você falou, não saindo das regras, não matando, não fazer nada, vale tudo para ganhar 1 milhão e ele ganhou. E eu acho que isso é fundamental pra Survivor, seja da primeira temporada pra temporada agora, que a gente tá na 50, né? Olha quanto tempo. É você entender não só o jogo, como entender a situação, né? Ele pegou a oportunidade que tinha, quando tudo literalmente era mato, e foi lá e ditou, né? Ditou o que poderia ser feito em Survivor, que outras pessoas conseguiram ao longo dos anos, né? Mostrar pra gente novas formas de jogar, porque Survivor é um reality show. Se você está ouvindo o nosso podcast e não conhece o programa, e só acompanhou No Limite, por exemplo, No Limite é muito focado em provas físicas, né? Você só ganhar prova, tanto que você vence no limite ganhando uma prova. Mas Survivor não. Survivor você se mantém na competição ganhando prova, mas você precisa de votos de quem você eliminou, direto ou indiretamente, para poder ganhar. Então é um jogo que mexe muito com ego, é um jogo que mexe muito com físico e psicológico das pessoas, porque você trabalha tudo nele. Então, você entender o jogo logo de cara, né, o que pode ser feito, é complicado. E é bom pra quem entende muito, porque tem isso, né, Coleta? Ao longo dos anos a gente foi vendo que algumas pessoas não sabem jogar tanto Survival. Já que você citou, por exemplo, o Richard, tem gente que a gente vê que fala que é fã do reality, chega lá e flopa, né? Sim, e gente que, sei lá, eu acho muito engraçado que agora a gente está na 50ª temporada e tem uma pessoa que está participando pela 5ª vez. E aí ele é muito conhecido já por ser muito bom em provas físicas e tal, mas já é a 5ª vez. E aí ele tá aliado com outra pessoa que também tá participando pela 5ª vez. E aí esse daí ele fala, é porque eu tô aprendendo a jogar o jogo agora. Eu falei, querido, tipo, é a 5ª vez que você tá participando disso, você fala que aqui você começou a aprender agora, mas é porque, justamente por isso, ele entrou sendo muito bom na parte física, mas nunca foi tão bom na parte estratégica e social, que na verdade é o mais importante. É porque, por exemplo, e por mais que ele esteja na 5ª vez, é curioso porque às vezes quando a gente pega assim, pegasse o mesmo cast de qualquer temporada e repetisse todo ano esse mesmo cast, as temporadas seriam tinha chance de ser tudo diferente, né? Outros vencedores, talvez o vencedor se repetisse, mas com outra final, talvez a ordem da eliminação mudasse, mas é muito curioso por causa disso, mas é porque o jogo também se transforma ao longo dos anos e Survival é um camaleão que muita coisa muda para o bem ou para o mal. Porque, por exemplo, então, como eu falei do ídolo, o ídolo antes não existia, começou a existir, o ídolo também teve a sua fase de ser. Deixa eu explicar logo para quem estiver ouvindo também. O ídolo, gente, é quando você acha ele em algum canto. Antes era mais difícil de achar. Hoje em dia você dá uma tropeçada na pedra e ele tá lá. Né? É um colar ou um amuleto que você acha e você pode usar e anular todos os votos que você receberia naquele conselho tribal. Ou dá para um aliado seu, ou qualquer pessoa. Você usa naquela pessoa, todo voto que for para ela não vai ser contado. Já rendeu momentos memoráveis em Survival ao longo dos anos. Sempre um ídolo causa a alegria dos fãs e a tristeza de um participante, porque é um momento assim. Então, ele teve um momento que ele era usado depois do Conselho Tribal, né? Que você viu os votos para escolher, eu vou usar ou não. Aí eu usava. E depois teve que ele é usado antes da leitura dos votos, que pra mim é a maneira mais maravilhosa de usar, porque pega todo mundo de surpresa, pega até o público de surpresa se vai usar ou não. Mas eu falei disso porque ao longo dos anos o Survival teve muitas twists e teve se complementando. A gente entende porque é um reality que tem que durar, né? Dá US$1 milhão, gente, dá US$2 milhões por ano, é uma produção cara, tem que se manter, tem que o público estar assistindo e fazendo tudo. O que você achou, Cole, dessas mudanças que Survival tem feito ao longo dos anos? Porque hoje em dia tem muitas críticas, né, para o formato de algumas coisas que estão acontecendo, mas o povo ainda continua assistindo. Eu acho as mudanças essenciais. Eu acho que a gente já teria enjoado do reality se ele se mantivesse com as mesmas regras que eram do início, ou até que eram da época que o povo mais gostava, que ali por volta de Heroes versus Villains. O reality precisa ter mudanças. E eu gosto de uma filosofia que eles têm,
que é de fazer uma mudança, tipo, eles sabem o que é o principal do formato, que é esse tripé de físico, social e estratégico, e das pessoas saírem por voto e do júri no final escolher o vencedor. Isso é o básico que nunca pode ser mudado. Então eles vão dando um passo de cada vez para essas mudanças. Eles não fazem mudanças muito bruscas que vão descaracterizar o formato. Então eles têm esse cuidado de não dar um passo maior que a perna e testam coisas. Tem coisas que a gente não gosta mesmo, tem várias twists que eu já critiquei muito, tem umas que se mantêm até hoje que eu continuo criticando. Mas eu acho que essa coisa de testar, deu errado, voltou, tipo, tem twist que o público criticou muito que nunca mais voltou. Eu acho que essas coisas de testar são importantes para o reality se manter durante 50 temporadas. Eu acho que nenhum reality se manteria durante esse tempo todo se ele se mantivesse igualzinho. O formato já teria cansado, como a gente já viu tantos outros formatos cansarem, e eu acho que Survivor não cansa por causa disso. Eu acho que em um momento ele deu uma descalibrada em tentar dar um passo maior que a perna, que foi na nova era. O reality teve essa pausa na pandemia, porque estava impossível filmar. Até por isso que a gente está na temporada 50 fazendo 26 anos e não 25, porque teve essa pausinha de acho que quase um ano na pandemia. E aí, quando voltou da 40 para 41, voltaram cheio de ideias demais, e aí twists demais, e deu ali a 41 e a 42 deram uma descalibrada, assim, virou quase um game show. Mas é isso, eles sabem ouvir as críticas e corrigir. Não tudo, tem coisa que a gente critica que eles não corrigem, mas geralmente sabem ouvir a crítica e corrigir, e foi calibrando. Então, mesmo a nova era, que é bastante criticada, eu sinto que eles foram calibrando, assim, o que começaram com muitas twists foram dando uma limpada no jogo, e a nova era tem a sua personalidade, mas eles conseguiram calibrar isso de quais twists implementar e quais tirar. Acho que pra mim, dessa nova era, duas twists que eu não gosto. A primeira foi tirarem os títulos das temporadas. Ai, gente, eu adorava. Sabe? Tem uma Uhum, temporada, não sei, só Survival 40. Ah, não, 40 não, porque o 40 teve tempo, mas qual é o 41? Cadê, gente? Só 41? Survival hum. 42? Só isso? Não quero um tema, sabe? Como falei, One World, Micronésia, Hero vs Villains. Se eu não me engano, essa temporada na tradução livre é nas mãos dos fãs, né? Porque os fãs tiveram que votar muito antes em algumas coisas pra ser usado ou não. Eu acho que foi interessante essa temporada ele botar nessa twist, porque se der uma coisa errada, aí o Jeff tem como dizer, foi vocês que escolheram. Sabe? Foi Aham. vocês que quiseram, ele tira o corpo fora. Pelo menos nessa 50 ele joga o corpo fora. Ele fala, tá, olha, vai ter isso nessa temporada porque vocês disseram que queriam. Não vai ter porque vocês votaram que não. Tem os Mas resultados que eu vou pedir voto impresso. a gente vai acampar, a gente vai rezar pra ídolo falso na frente da CBS lá. E nessa nova era, já que é a mais recente, que o povo acha mais fácil, né? Pra assistir é a nova era. Qual é a twist que você acha, as twists que você acha que não deu certo e a que tá mais dando certo até agora? A que não deu certo foi a que teve na 40 e na 42, que era do Hourglass, que era da ampulheta que você voltava no tempo, que era uma coisa ridícula. E você revertia a última prova, e quem tinha vencido a prova, na verdade, se tornava perdedor. Era horrorosa. Os participantes reclamaram. Eu até fiquei surpreso que entrou na edição os participantes reclamando com o Jeff o quanto a twist era ruim. E aí eles cortaram, não teve mais. E teve uma twist também que era Do or Die, que também aconteceu na 41 e na 42. É isso, essa nova fase foi um período pós-pandemia, era um período que eles ficaram com muitas ideias. É a primeira vez que ficou sem produzir Survivor por um ano, que eles tiveram que parar na pandemia. Ficou com ideias demais e quiseram implementar tudo de uma vez, e deu uma descalibrada no que é o jogo. Aí, além dessa, tinha essa twist do or Die, que acontecia ali pelo F7, que corria o risco de uma pessoa não ser eliminada por voto, que a última pessoa que saía da prova fazia um sorteio e tinha 33% de chance de ficar e 66% de chance de ser eliminado direto só por prova. A sorte é que das duas vezes ela tirou no sorteio o negócio de ficar. E aí a gente teve o voto normal e não estragou o episódio, mas poderia ter estragado. E aí já cortaram essa twist também, porque era péssima. Eu também não gostei deles acabarem muito com a mistura de tribos, né? Eu gosto de ver as pessoas tendo umas. Porque tem gente que tá em minoria, vai ter que sobreviver até a fusão, então. Aí eu gosto de Mas ver uma voltou mistura porque dá depois. uma causada, né? Mas quando eles tiraram, eu fiquei assim, gente, pra que não vai misturar, não? Porque ele acontecia muito porque ele tava com três tribos agora, né? Obrigatoriamente tava começando com três tribos. Uhum. Aí não mudava, não tinha uma mistura. Eu queria ver, que eu achava interessante, porque dinâmicas e alianças se formam assim misturando, né?
Talvez. Eu acho que misturar os participantes de uma tribo para outra causa aquele gostinho bom de que, tipo, nossa, será que aquela pessoa vai trair essa aliança nova ou vai trair a aliança antiga, né? Vai ficar jogando de que lado? Dá aquele, pra mim, uma expectativa. Ilude a gente um pouco. Alguns participantes adoram iludir a gente que vai fazer uma jogada boa e chega lá e caga mais ainda. Mas eu gosto da expectativa de ver o que uma mistura de tribos pode fazer. Acho que merece. Mas pra mim, o pior de tudo, assim, é decidir a última vaga por fogo, sabe? A última vaga na final. Eu não Ai, gosto. sim. Eu também não. É essa que eu Porque falei que se na 50 continuar, eu vou pedir voto impresso auditável, porque eu não acredito que os fãs votariam para manter isso. é porque eles não divulgaram todos que venceram, né? Eles divulgaram só os que. No decorrer da temporada vai andando, eles vão divulgando, né? Porque, gente, assim. Porque isso prejudicou o jogo de uma forma que o próprio júri começou a dizer que a pessoa era boazona, só essa pessoa se desafiava a ir pro fogo. Eu digo, gente, se eu tô com a imunidade, eu não quero nunca abrir mão da minha imunidade pra tentar uma prova de fogo. Eu quero chegar na final e defender meu jogo. Eu não quero depender disso, né? Porque muita gente que chega e ganha a prova de fogo, o júri chega dizendo, nossa, essa pessoa merece vencer. Porque ganhou fogo? Porque pra mim, gente, em 50 temporadas todo mundo tem que chegar sabendo fazer fogo ali já. É obrigação, gente. Que é um dos marcos survival você fazer o fogo. Né? A primeira pessoa que faz fogo na tribo, o povo comemora até hoje quem é o primeiro que faz fogo. Então, pra mim, é uma twist que eu espero que suma, sabe? Que o público tenha tirado. Porque é bom a gente ver negociação, a pessoa negociando, olha, me leve pra final, vamos eliminar fulano. Então, eu prefiro isso do que decidir por causa de fogo. E eu acho que essa twist parte de um pressuposto burro, porque no início, Survivor, a final eram de duas pessoas. Eram duas pessoas que iam para a final e defendiam o jogo delas perante o júri, e o júri escolhia entre aquelas duas quem era a vencedora. Aí isso acabou criando uma coisa comum que geralmente a pessoa que os outros dois viam que era forte ia chegar na final e vencer, os outros dois eliminavam em terceiro lugar. Então, vários participantes fortes começaram a cair no terceiro lugar. Aí, para tentar resolver isso, a produção foi e falou: não, agora a final não vai ser mais entre duas pessoas, vai ser entre três pessoas. Então, agora três pessoas chegam na final e defendem o jogo delas perante o júri. Só que, obviamente, as pessoas continuam sem querer enfrentar a pessoa mais forte na final. É tipo, sei lá, se no BBB as pessoas tivessem a chance de eliminar alguém antes da final, teriam eliminado o Davi, teriam eliminado a Ana Paula logo antes da final, sendo a final de 2, de 3, e continuavam fazendo isso. Então eles empurraram. Aí às vezes a pessoa que era considerada aquela pessoa forte, que ia vencer com certeza se chegasse na final, que antes era eliminada em terceiro, agora começou a ser eliminada em quarto lugar, porque as pessoas continuam eliminando ela antes da final. E aí a produção, para tentar resolver esse problema de novo, criou, não, então vamos tirar o voto da final e colocar essa prova do fogo. Só que é isso, acaba resolvendo tentando resolver um problema, criando outro, porque muitas vezes aconteceu, então, agora na nova era, principalmente, quando vem que uma pessoa muito forte, ela vai chegar na final e vencer, eliminam ela no F5. Sempre vão eliminar a pessoa que todo mundo enxerga como muito forte na última chance que eles tiverem para eliminar. Por isso que Survivor é um jogo que, além de social, é estratégico. Você não pode mostrar para todo mundo que você é tão forte assim. Você tem que esconder sua força e chegar e só mostrar isso no FTC. Faz parte de você ser um bom jogador, isso. E a lábia é poderosíssimo, né? Porque tem gente que o povo não dá nada, e a gente vê na final pessoas expondo ídolos que ninguém fazia conta. Beijos, Mariane, maravilhosa. Né? Mas assim, Amo. tem, né? Ó, tá vendo? De vez em quando a gente tosse igual, tá vendo? Quando a gente tosse igual, a gente tosse diferente, mas quando a gente tosse igual, a gente sempre tosse certo, né? A gente nunca tosse igual pra gente ruim. Mas é, é muito interessante isso, porque o poder da lábia é grande. E eu acho engraçado que uma das soluções que eles viram isso ainda para as pessoas que estavam saindo no F5 é porque agora a final, o episódio é com 5, 6 pessoas, né? Não que sejam 5 e 6 na final, mas o episódio da final é duplo e tem muita gente ainda, tanto que algumas eliminações são bem corridas, né? Tipo, com 40 minutos já tem 2 pessoas sendo eliminadas. Então eu acho que fora eles viram isso, tipo, tá, só que a gente sabe como as pessoas fortes vai sair, vamos levar tudo pro último episódio, que todo mundo vai ter que assistir, né? E já que assistiu metade, não vai desligar a televisão na outra metade. Vai terminar de ver e ver quem ganhou. Que chegou lá, mas eu acho que é isso, só mostra como você falou do começo do Richard, que o programa bota essas regras, mas os participantes chegam dispostos a jogar e começam a criar próprias regras também. Porque não é obrigatório você eliminar a pessoa mais forte ou fazer ela chegar na final por mérito dela. Eu digo, não, você deixa chegar mais longe quem você acha que você vai ganhar, né? Algumas pessoas que são boas demais em provas, em tudo, e conseguem ter uma lábia boa e conseguem iludir uma ou duas pessoas e conseguem chegar na final, né? E mostrar sua soberania na final. Né, mas é muito disso. O programa cria as regras, mas cabe aos participantes como vão usar elas, né? Os meios que vão fazer para justificar seus fins.
Eu acho muito legal como os participantes são livres para fazer as coisas em torno da regra do programa, que nem quando o programa criou o ídolo que você falou. Quem ia imaginar que os próprios participantes iam fazer ídolos falsos e começar a esconder ídolos falsos para os outros procurarem e usarem? É uma coisa que o programa não imaginava quando criou o ídolo, e foi da criatividade dos participantes, que quando tentaram fazer aqui no Brasil, a produção não soube lidar e desmascarou o ídolo falso que o participante criou porque não estava previsto. Mas lá não, eles deixam os participantes, não tá fazendo algo contra as regras, mas estão sendo criativos em cima das regras que já existem. Leonardo Reizinho Injustiçado. Ele tentou alegrar a gente, porque ele é fã de Survivor. A gente que não assistiu a temporada, ele é fã de Survivor, tentou fazer isso, porque só um fã de Survivor faria isso, gente. Completamente, né? Quem assistiu sabe. Mas a produção não querer, é sinal que a própria produção do No Limite não assistia Survivor. É um crime, gente, você não assistiu o reality show do que você tá produzindo, uma versão. Né? Então, E faltou isso. acontece dos participantes blefarem em cima do. Teve agora, recentemente, o Survivor Austrália versus The World, que foi que o Survivor australiano fez uma tribo era de participantes da Austrália e do outro participantes do mundo. Então tinha participantes dos Estados Unidos e participantes de outros lugares do mundo. E aí a Parvati achou uma maravilhosa. Ela achou uma vantagem que dizia uma coisa. E aí ela chegou lá na hora do Tribal Council e leu outra coisa. Ela não leu inteira para blefar que ela tinha um poder que ela não tinha. O apresentador achou estranho na hora, porque ele conhecia a vantagem, ele sabia que ela não poderia usar daquela forma e pediu para ela ler de novo. Aí ela leu de novo, ocultando a parte de novo que interessava a ela. Só aí que o apresentador se tocou: opa, ela tá blefando, não posso desmascarar o blefe dela. E super funcionou pro jogo dela e foi maravilhoso para ela naquele momento. E é isso, a produção tem que jogar junto com o participante e deixar os blefes acontecerem. Inclusive, tem um episódio aqui do podcast que foi numa semana que saiu várias notícias de reality shows. Eu e a Laura a gente comentou por cima disso, porque, gente, tem a Parvati e a Ciri na temporada. Claro que eu ia citar em algum momento elas, no decorrer do ano. Eu acho que a Parvati eu ainda trouxe como um dos melhores participantes do ano, ou como escolha fixa ou menção. Mas foi muito bom, porque, se eu não me engano, a frase tinha um ponto, aí depois continuava com outra frase. Ela leu até um ponto. E certíssimo, porque a frase continuava fazendo sentido. Ela lendo até onde ela leu. Né? Não foi como se ficasse, oxe, tá incompleto, não. Mas ela foi muito maravilhosa. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, então com episódios semanais, seja com uma cobertura fixa, reality show ou episódios especiais, como hoje. Então aproveite para nos seguir na plataforma que estiver nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify. Conhece alguém que curta reality shows e vai gostar desse episódio? Conhece alguém que gosta de Survival? Quer aprender mais sobre Survival? Vai, manda esse link para ele e ouvir os outros episódios da gente, que, por exemplo, a gente tava falando aqui de Survival, se vale tudo no Survival, né? O povo mentiu, fazia tudo. No episódio 503, onde a gente cita um pouco de Survival também, nós debatemos se vale de tudo em reality show, seja por parte do participante, por parte do fandom e por parte da produção. Então vão lá ouvir. Você estava falando isso de Vale Tudo. A coisa que eu mais gosto de contar quando eu tô contando para alguém que não assiste Survivor e falando como Survivor é legal, é que Survivor já teve uma participante que eliminou a própria mãe. E eu acho isso muito a cara de Survivor. Que em qualquer outro reality show a pessoa seria rechaçada e tal. E em Survivor ela virou icônica por ter eliminado a própria mãe. Aqui no Brasil, a pessoa apanharia no meio da rua, né? Certeza. Maravilhosa. Como pessoa, horrível, né? Ah, Questionável. sim, vamos esquecer essa parte, mas ali dentro, como Survivor, como personagem ali dentro, é icônico a fotinho dela. Sempre no Dia das Mães eu posto no Twitter a fotinho dela colocando mom e a carinha triste eliminando a própria mãe. É você com isso e eu postando a Nicole Scherzinger eliminando a Rachel no Dia das Crianças, né? Porque momentos, né? Pra quem é Momentos. vivido de reality show, gente. Gente, se você não assistiu muito reality show, procura temporadas antigas de todos os reality shows. Você tem momentos que são, assim, históricos. Referências que vão para além do reality show. E, como eu falei, gente, deixar o disclaimer aqui, a gente tá falando dos participantes como participantes, né? Porque como pessoa a gente sabe que alguns são bem questionáveis. Mas voltando a falar de Survivor, a gente citou a Parvati, citou a Sierra, que eliminou a própria mãe, né? A gente citou a Siri, a gente citou o Richard. E a gente sabe que Survivor é conhecido por nos render participantes memoráveis, né? Porque eles se tornam grandes nomes
nomes que são referências que o povo cita toda temporada, por dizer, essa pessoa tentando fazer o jogo de fulano. Seja o público dizendo isso como os próprios participantes, né? Não é típico, quando alguém fala que eu vi uma participante flertando, o povo fica logo falando, olha, nova Parvati chegando, né? A própria Parvati, quando retorna o flerte dela, ela fica imbatível, mas o Rob mesmo, o Boston Rob, tá aí em vários reality shows, virou também no Hall da Fama do Survival, Siri, que também nunca venceu uma temporada, mas tá aí também sempre lembrada e participou de outros realities e tudo. E isso acaba eles indo para Big Brother, para Amazing Race, para The Traitors, então eles abrangem muitas coisas. Mas é curioso, né, porque ao contrário do Brasil, eles não viram celebridades aqui de ganhar 5 milhões de seguidores. Eles continuam no ramo de reality show e eles acabam dando uma certa relevância para outros reality, né? Porque o público acaba vendo, esse vou dar uma chance para assistir esse reality show aqui, porque tem fulano de Survival. E sabe que eu acho isso ótimo? Porque se eles virassem celebridades a ponto do que eles conseguem fazer fora do reality valer mais do que 1 milhão, eles não fariam tudo o que eles fazem pelo 1 milhão. Eles iam ficar que nem teve eu acho que o BBB agora foi super importante o prêmio subir para 5 milhões, porque chegou uma hora do prêmio do BBB que, para que eu vou aqui correr o risco de me queimar por 1,5 milhão? Se eu chegando lá fora eu faço 1 milhão em campanha publicitária, é muito mais fácil. Então eu acho muito importante que o prêmio pro bem do reality, que o prêmio do reality seja muito maior do que o que a pessoa vai ganhar do lado de fora. E é isso, o participante de Survivor, depois que acaba Survivor, se ele entra para esse Hall da Fama, ele entra aí no circuito de reality shows, ele vai fazer The Traitors, House of Villains, The Amazing Race, Big Brother. Mas, fora isso, ele continua a vida dele normal. Tipo, a Siri, que participou já 5 vezes do Survivor americano, uma do australiano, The Traitors, Big Brother, não sei o quê. Ela é uma enfermeira e ela continua sendo uma enfermeira. Só acho que vai ficar realizado porque Survival consegue exportar participantes, né? Mas não pega muito participantes de outros realities. Raramente pega, né? Assim, alguém que ficou conhecido em outro reality vem pra Survival, porque meu sonho também é a Rachel vir pra. Gente, Rachel assistam Big Brother e Amazing Race, porque ela entregaria a gente um surto, assim, ganhar talvez não, mas eu assistiria essa temporada ao vivo, quase. É Cara meu, dela. é meu, é meu grande sonho a Rachel em Survivor. Eu acho que os nomes mais famosos de Survivor que não surgiram lá foi a Natalie Anderson, que venceu o Survivor e surgiu no The Amazing Race, tinha participado 2 vezes do The Amazing Race antes. E o Mike White, criador de The White Lotus, que também, antes de participar do Survivor, participou 2 vezes de The Amazing Race, que é famoso, milionário, mas viciado em participar em reality. E muita gente não conhece, né? Assim, não sabe que o Mike White, que escreve White Lotus, sempre fica chocado, né? Quando vê que ele jogou Survival. E, gente, uma prova disso é que, sem vez ou outra, você vê um ex-Survival dando uma pinta lá. Angelina, quase que ia negociar arroz, né? Em White Lotus. Mas apareceu lá também vários na primeira temporada. Sempre tem um que jogou com Na ele terceira gosta. também. Vai. Sempre tem um lá. Quase um easter egg dele lá. Ele bota lá pra gente adivinhar qual participante vai estar. Mas é muito, gente. O Cole citou a Nathalie. Assistam a temporada dela, porque não é um BBB 25, mas a twist é parecida. É com família, né? Mas o arco dela é muito bom. Arco de vingança sempre rende. Então, né? Então assim, quando o participante vai se vingar porque eliminar alguém, sempre é bom. Mas e se tratando assim, de quem você acha que são os nomes, não uma trindade, mas pode ser até mais gente, mas que assim, que são pessoas que realmente você fala Survivor, aquelas pessoas que são pilares desse reality show. Porque tem gente que realmente, você olha e diz, relaciona o reality logo àquela pessoa. Porque ficaram, não maiores que o programa, mas se transformaram em quase o programa em si também. Eu acho que tem 5 nomes que eu não conseguiria cortar um desses 5, que é Parvati, Sandra, Boston Rob, Tony e Siri. Eu acho que esses 5, até pelo número de vezes que eles já participaram, Sandra e Tony já venceram 2 vezes, então eu acho que esses 5 são, quando pensa assim na cara de Survivor, eu vejo esses 5 como os 5 mais importantes. E o programa às vezes faz questão de dizer isso, né? Com o Boston e com a Sandra participando da temporada ativamente, né? Ali. Inclusive já construíram uma estátua da cara dos dois em Fiji. A temporada tem um momento complicado, porque Survivor também tem se muito em polêmicas, mas foi uma homenagem aos dois lá, que são dois grandes nomes, né? Do Survivor, sem sombra de dúvidas. E alguns já jogaram várias temporadas juntos, né? Já tiveram a tribo dos vilões juntos, a Cirio já foi herói, já jogou com a Parvati. A Parvati tem 2 vitórias, mas porque ela gostou de vencer de forma globalizada. Sim. Ela é winner internacional também. É verdade, antes que os fãs da Parvati, eu sou super fã da Parvati, eu só não citei ela como 2 vitórias, que eu tava pensando só no Survivor americano, mas a Parvati tem 2.
Ela mostrou que não consegue ganhar só nos Estados Unidos, não. Ela consegue ganhar fora também, na Austrália. Eu gosto, assim, gente, porque tem temporada de Retornante. Não é spoiler, gente, porque tá na internet, todo mundo já comentou, assim, mas né, de Retornante como ela, eu gosto quando o participante faz isso. Tipo, isso que faz um participante sonar grandioso. O participante entra, você sabe que aquele participante é perigoso, que não pode deixar se criar, e o que faz? Declara que é fã dele, quer jogar com ele, sabe? Não, não poda. E tem participante que faz muito isso, consegue uma legião de pessoas que ficam tão fã dele que acaba isso, e o povo fica dizendo que é do participante. Mas eu acho isso, Coleta, é muito mais mérito do participante, né? Que é um grande nome e consegue driblar todo mundo. Gente, se eu entrasse numa temporada e tá lá Parvati e Siri, eu ia falar, me cadeliza, por favor. Eu ia perder a chance de jogar com elas? Nunca. Nossa, tem uma conversa do Boston com a Parvati no All Winners, né, que tava lá os Uhum. vencedores, que quando começam o primeiro conselho tribal que eles vão, aí eles começam a falar, né, porque eles nunca foram aliados, né, 100%, e começaram a se aliar, aí eles foram falar, aí o Boston pergunta pra Parvati, quem estão falando pra votar? Aí a Parvati cita o nome, aí ela fala, e quem tá votando? Aí ele pergunta pra ele cita outro nome, aí um olha pro outro e fala, aí ele olha pra ele e fala, não é estranho eles estarem citando vários nomes e nenhum seu da gente, né, porque, tipo, gente, realmente você tem o Boston Rob, tem a Parvati na sua tribo e não quer eliminar nenhum dos dois, você merece ser eliminado por eles. E aconteceu isso. Tá que os dois não duraram tanto, mas a gente pensa logo que quando eles vão retornar, nomes assim grandes, a gente pensa que Sandra vai ser primeira eliminada, a gente pensa que o Tony vai ser primeiro eliminado, né? Pensa assim, mas eles não. Eles mostram que são bons jogadores e conseguem durar mais tempo. Tanto que mais um spoiler, gente, o All Winners é uma noite triste porque inventaram de eliminar a Parvati e a Sandra no mesmo dia, né? Então, assim, E a pandemia começou logo depois. né? Foi esse Mas episódio que desencadeou a pandemia. foi efeito borboleta. A gente não mexe com as duas. O fandom das duas brigam, mas vocês mais inventaram de mexer logo com as duas de uma vez só, né? Mas foi muito grande. Mas eu acho isso, participantes se tornam grandes nomes e a gente, para outros reality shows é bom. E isso não acontece no Brasil, né, Coisa? Eu lembro que a gente falou disso no episódio que a gente comentou, mas foi em 2021, muita coisa aconteceu, mas você ainda se mantém com o mesmo pensamento no sentido de por que Survival, um reality show que tá aí, ó, 26 anos, 50 temporadas, nunca deu certo aqui no Brasil e é No Limite é reality que já veio em diferentes eras, né? Porque já veio uma mais recente e tem uma mais antiga. Eu acho que é porque quem fez No Limite nunca entendeu realmente o que é No Limite. Eu culpo muitas pessoas da produção. Primeiro, porque as primeiras temporadas foram feitas na malandragem, né? Porque eles não compraram os direitos do Survivor e pegaram as primeiras temporadas mudando uma coisa ou outra e tal. Mas depois, quando eles compraram os direitos, No Limite sempre foi vendido assim como um programa. Tanto é que se você pergunta para qualquer pessoa no Brasil, mesmo que tenha assistido um pouco, acha, é um programa de prova, e No Limite a prova é o que vale mais e tal. Sendo que, na verdade, não. Hum, Aliás, não deveria ser, né? Porque o No Limite só teve uma temporada que teve final por júri igual Survivor, que foi No Limite 4. Mas eu sinto que, tirando a última temporada, já foi melhor editada, já foi a que Fully participou, já foi com um foco mais em estratégia e tudo, mas mesmo assim a final foi por prova. Então, no momento em que os participantes, que as alianças teriam motivo para se trair, teriam motivo para começar a funilar o jogo, já virou tudo por prova. Então, eu sinto que o programa nunca foi muito bem entendido por quem fazia e por isso nunca deu certo. Eu acho que falta uma coisa que eles fazem com o Estrela da Casa, mas que não dá certo porque o Estrela da Casa é ruim. Aí é diferente. Mas eles faltam um pouco mastigar o formato para o grande público. Tipo, fazer mais algumas ações de tipo, olha, o programa funciona assim, ó. Sabe, eu acharia muito Uhum. interessante pegar alguns vencedores do Big Brother numa chamada pro No Limite. Ele falando assim, tipo, eles mostrando assim, pô, no BBB a gente venceu com a voto, com o seu voto. Mas como seria a gente num reality que a gente tem que se votar? A gente que se elimina. Não que eles vão estar na temporada. Pra mim seria maravilhoso um All-Winners de Big Brother no formato Survival. Seria uma loucura, seria um caos. Desculpa Ana Paula, mas Ana Paula pra ganhar uma prova ali ia ser difícil, né? Mas ia ser engraçado. Mas falta isso, sabia? Porque pegar participante do Big Brother, que o público acostumou a dar vitória pro Big Brother no Brasil, porque até fora é eles mesmos que dão a vitória. O público vota para o vencedor do Big Brother explicando um jogo que é eles mesmos, os participantes que ditam isso. Explicar, olha, eles vão trair, mas isso não é errado, né? Tipo, realmente a gente tem que educar o público. E eu faria uma temporada pro Globoplay, ao streaming, que eu acho que não irritaria tanto, mas teria uma liberdade maior de não ter que agradar tanto, porque o No Limite aqui voltou com propaganda, com o povo tendo show de Wesley Safadão na praia, né? O povo ganhando carro. Sim. Aí assim, eu digo, gente, não, o Ministério Público também
Não ia acionar porque era um show do L Safadão, o povo tá lá. Não, o povo tem muita regalia, era tribo na sombra, né? O povo ganhava roupa térmica. Sim, aconteceu muita coisa. Nós falta isso. Falta mastigar pra gente. E o povo ficava num cercadinho que eles não conseguiam sair para conversar. Pelo menos nessas primeiras que voltou também era muito ruim, porque em Survivor você precisa falar nas costas dos outros. Então você tem que poder puxar a pessoa ali pra selva, não sei o quê. Naquele No Limite que fizeram de Big Brother, eles ficavam, acho que não tinha câmera suficiente, investiram muito em marketing, não investiram tanto em câmera. Porque não tinha câmera suficiente que eles ficavam ali num cercadinho que eles não conseguiam sair para falar direito, combinar voto. Ou seja, matava um formato, né? Um formato que precisava de conversa. Não tem conversa, você ganha só por prova. Às vezes funciona por entretenimento, mas não cria a fidelidade do público e o povo fica assim, se eu quisesse ver gincana, tem passo-repassa no SBT, né? Tem essas coisas acontecendo. Não, e para os fãs de Survivor, a prova é a parte mais que menos importa. E até a produção começou a perceber isso, tanto é que hoje em dia as provas, até uma reclamação que as provas hoje em dia são meio quase que todas iguais, porque a prova é realmente a parte que menos importa de Survivor. Uma coisa que eles fizeram pra tentar chamar a atenção foi colocar algumas vantagens durante a prova, né? Que tá escondido na prova, eu digo, a gente tem que assistir isso aqui direitinho, porque vão estar alguém pode achar uma pista de ídolo no meio da prova, que tá lá. Eu acho que botaram isso pra chamar a atenção, mas numa temporada, por exemplo, o mais perto de Survival que a gente já chegou foi graças ao Fully, que eu e o Colete nós conhecemos ele, que tentou mostrar pro público, né? Ele foi muito criticado também por isso, mas ele tentou mostrar pro público que o reality existe de uma forma que não é só pra ganhar prova. Ele chegou na final, teve aquela questão do ídolo e tudo. Foi maravilhoso. Então, assim, eu acho que falta isso. Trazer pessoas que gostam do Survival. Eu e o Colete, não eu dizer que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na comunidade do American Idol, outro reality que ele já comentou aqui com a gente. Mas a gente já conheceu várias pessoas que jogam Survival Online, que pega a gente. Pega 20 pessoas, 18 pessoas já ali, que jogaram Survival Online. Bota numa ilha, divide em tribo, pra você ver o que vai acontecer. Vai acontecer coisas maravilhosas, né? Vão acontecer coisas maravilhosas. Não coloca eu e o Colito junto porque o Colito me elimina. Então, assim, não, 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 Mas não. se as pessoas que a gente conhece se matavam só pelo título, imagina por 1 milhão. É. E só fazendo aquele momentinho de jogos online, gente, o Colito já ganhou até um Survival Online, né, Colito? Não ganhou com o meu voto, porque eu fui lembrando do júri, mas teria votado nele. Eu já joguei jogo também. Tem uma comunidade enorme, gente, que joga Survival. Procurem Survival Brasil no Facebook, que você vai achar muita informação lá. Tem a Tribo Falou, né, também, que tá presente até hoje. Vão lá procurar para assistir as temporadas por meios One Piece de assistir, né? Mas infelizmente não tem. Aqui fica a crítica, porque a Netflix dos Estados Unidos tem algumas temporadas aqui, não tem nenhuma aqui no Brasil. Não tem nenhuma plataforma de streaming que comprou os direitos. Poderia, né? Já que a Netflix lança tanta bomba por ano, gente, pega Survival que é bom, né? Tem tantos reality shows questionáveis. Pega umzinho, né? Survival aqui. Eu acho muito curioso, assim, a quantidade essa comunidade de fãs apaixonados que tem no Brasil, sendo que o reality não passa de forma oficial aqui. Tipo, passaram algumas temporadas na TV paga, tipo, há 20 anos, pouquíssimas, mas mesmo assim é um reality que as pessoas precisam ver por métodos One Piece. E, e tem, assim, essa comunidade de fãs que criam jogos online, ou que a gente fazia o real life, que se juntava todo mundo numa praia, ou num sítio, ou numa praça, para jogar durante um dia inteiro. E eu acho muito legal como se construiu essa comunidade e mostra que o reality tem potencial mesmo. A Netflix lá nos Estados Unidos colocou algumas temporadas, e lá nos Estados Unidos tem todas na Paramount Plus, que a Paramount é da CBS. Eu não sei porque não chega na Paramount daqui. Chega The Challenge, chegam outros, e Survivor não. E era um reality que às vezes eu fico com vontade de indicar para pessoas que eu sei que não conhecem e que gostariam, mas que tem essa barreira mesmo de não ter nenhum streaming. E não é realmente, não é tão fácil de achar como se fosse só ligar num streaming e assistir. E a Paramount podia botar em todos aqui, nem a do Brasil pedida, assim, a de fora, porque você tá com dinheiro pra comprar o Warner, né? Tá com dinheiro Uhum. pra botar um Survival, gente. É um reality show, gente, dá pra botar. Não precisa botar em todas as temporadas, começa a pingar algumas de pouquinho em pouquinho, pra ir fidelizando o público, né? E depois quando você vê, opa, tem 50 temporadas aqui, ó. E tem temporada, gente, que é tão boa que você consome os 13 episódios de forma tão rápida, sabe? Assim, e fica com gostinho de quero mais, por isso é bom. Eu já revisitei algumas várias vezes. Primeiro, pra temporada por revisitar, tem que ter o que eu torci ganhando, primeiramente, né? Então aí eu volto, vejo, porque tem temporadas que são boas, tem twists boas acontecendo, eliminações interessantes, arcos bons. Então é um reality show que pode durar muito. E é o último tópico esse aqui, Colete. E aí, 25, 26 anos já chegaram aí, 50 temporadas já chegaram. Você acha que Survival tem fôlego pra um dia a gente tá aqui comentando? Gente, estamos comentando aqui, a gente com uma certa idade, já falando, comentando as 100 temporadas de Survival?
Olha, eu acho que sim, viu? Porque, sei lá, eu não consigo. Tá na 50ª temporada, eu não consigo ver Survivor terminando num futuro breve, assim, ele continua com uma. É lógico, tipo, a audiência toda da TV aberta caiu nos Estados Unidos. Se pensar nas séries relevantes de 2 décadas atrás, a maioria era de TV aberta, hoje em dia a maioria é de streaming. Mas ainda assim, Survivor tem uma audiência muito sólida e que a pandemia deu um novo fôlego para Survivor, porque teve muito fã que descobriu Survivor. Ele teve essa interrupção da produção por um ano, porque não dava para produzir, mas isso das temporadas terem entrado na Netflix e as pessoas não terem o que fazer, deu um fôlego muito grande lá fora. E aí famosos descobriram, Tom Holland descobriu Survivor e começou a comentar Survivor. E aí alguns famosos também começaram a comentar, e aí pessoas que começaram a maratonar. Então a pandemia deu um novo fôlego para Survivor que o reality deu essa teve essa. Não que ele estivesse numa fase ruim, porque tinha acabado de ter a 40, que foi Winners at War, que foi uma celebração e tudo, mas o Survivor ganhou muitos fãs com a pandemia e continua com uma audiência muito sólida até hoje. Então, eu acho que o Jeff não vai ter mais idade para apresentar numa 100ª temporada, porque são mais 25 anos aí, ele já tá um senhorzinho, mas eu consigo ver o reality durando, sim, por muito tempo ainda. Gente, ó, se o próprio Miranha tá assistindo, gente, tá dando crédito, e e eu vou fazer essa pergunta, então, ó, o Jeff, vamos supor, o Jeff vai decretar que se aposenta agora. Porque a gente sabe até que os problemas vocais que ele tá tendo, né? Que a gente sabe que a voz dele já também não é a mesma, ele já consegue dar aqueles tons mais fortes. Tem temporada realmente que ele tá muito rouco, né? Porque são anos e anos, aí a idade também tá chegando. Mas ele envelhece, mas o look é sempre o mesmo, gente. Você sempre vai ver nas primeiras temporadas a mesma roupinha, o chapéuzinho, né? Então, assim, ele não quer chamar atenção mais do que ninguém, às vezes. Mas que se ele fosse dizer assim, me aposentei. Se você tivesse que trazer um ex-participante para apresentar, que eu acho que seria interessante, quem você botaria para comandar? Ai, não, o Australian Survivor fez isso agora, né? Não por aposentadoria, mas deram um pé na bunda do apresentador e entrou mais participante. Eu não. Eu acho que os primeiros nomes que a CBS pensaria seriam Parvati e Boston Rob. Eu não sei se eles têm traquejo para comandar um reality, mas eu imagino que esses nomes seriam pelo menos testados como apresentadores. Eu acho que seriam nomes interessantes, assim, que conseguiriam carregar o legado que Survivor tem por serem essas grandes figuras do reality. E os bastidores do programa ela conhece, que ela trabalhou lá já, né? Exato. Tem até aquele vídeo maravilhoso dela eliminando o Jeff com Blindside, né? Então, assim, eu acho que são nomes interessantes, eu pensaria nos dois também, mas vamos ver lá. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu, muito obrigado, viu, Coleto, pela participação. O Coleto tá acompanhando os realities, ficar de olho no que o Coleto tá assistindo, pra gente chamar mais vezes aqui também, porque o Coleto assiste a Operação Triunfo, mas a Operação Triunfo a gente comentou em dias que a gente não tinha hora pra gravar. Aí não tinha, a gente não sabia a hora certa, mas muito obrigado, viu, Coleto, pela participação. Ah, pode chamar sim, vai ser um prazer. Sempre é um prazer estar aqui. E é isso, gente. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta. Essa semana vai estar quase começando o Masterchef, mas não tá. Tem chances de que eu e Laura venha assistir O Segredo de $1 Milhão, se eu não me engano. Esse é o reality show da Netflix, que a gente vai assistir pra comentar a primeira temporada. A gente sabe que tem duas, mas a gente vai assistir. Tem planos, né? Se a gente conseguir. Mas tem episódio semana que vem, antes do Masterchef. E é isso. Beijos, amigas da Laura. Beijos, amigos do Tonho. Beijos, meus amigos. Beijos, amigos do Coleto. E a gente se vê nos próximos episódios. E até lá. E tchau.